Oi, gente, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? A gente está aqui gravando esse vídeo hoje para falar para vocês um pouquinho sobre o que é arquitetura noética. Essa nossa verdade, essa profissão que a gente vive de fato. Então, trazer para vocês um pouquinho mais do que é esse clima, o que a gente faz, o que de fato é arquitetura noética. A arquitetura noética, ela nasceu, na verdade, da vontade de entender um pouquinho mais sobre os espaços, para ir um pouco além do que a gente tem hoje na arquitetura convencional, que a gente fala muito sobre tendência, sobre funcionalidade, só que a gente não fala tanto assim sobre o bem-estar, né? E sobre, de fato, o que é essa energia que proporciona o bem-estar? Porque a maioria das pessoas não sabe muito bem como ela vai falar que o lugar é gostoso, o que não é, o que faz ela se sentir bem ali, de verdade, né? Então, a arquitetura noética parte dessa simplicidade do estar bem no ambiente, né? Então, é você se sentir bem. Como que o ambiente pode fazer isso para você, né? Quais são essas trocas, né? Que a gente está em constante troca com tudo, e principalmente quando a gente está dentro de algum lugar, que a gente passa uma boa parte do nosso tempo dentro de espaços construídos. Então, é aí que vem a arquitetura noética de fato, para resgatar, né, a essência mesmo da arquitetura, de trazer espaços para as pessoas e pelas pessoas também. E, por exemplo, quem é que nunca foi para algum lugar que teoricamente era paradisíaco, seja tipo uma viagem, ou seja de fato um lugar de interior, assim, uma casa tal, e não se sentiu bem lá? E aí você vai para uma casa de revista e você não sabe exatamente por que aquele lugar não tá te comovendo, não tá te fazendo sentir aquele bem-estar de verdade. Que você vai para aquele lugar que você tanto desejava conhecer, por exemplo, e fica frustrado. Que a sensação, a energia não tem nada a ver com o que você estava imaginando. Então, quando a gente fala de arquitetura noética, um dos pontos mais importantes é a gente se conhecer primeiro. Então, a gente saber quem nós somos. Autoconhecimento é assim, é a base para muitas coisas, inclusive para a arquitetura noética. A partir do momento que a gente sabe como a gente é, como a gente reage, a gente consegue saber o que é nosso, o que é do outro, o que é do ambiente. E dessa forma a gente consegue trazer e trabalhar com ambientes mais alinhados também. E basicamente, então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente quer dizer, acho que tudo, assim, né? E toda forma de autoconhecimento é válida, mas a gente fala muito sobre conhecer nossa própria energia. Então, saber exatamente o que é o nosso, não vou dizer nosso normal, mas assim, o nosso natural, né? Quando a gente não tá dentro de algum agravamento, então, quando a gente tá bem tranquila, no nosso melhor, assim, né? O que é nosso natural, para poder entender se em algum momento a gente tem alguma distorção, porque às vezes isso pode vir de algum lugar, a gente pode se conectar com a energia que tem em algum lugar, a gente pode se conectar com a energia de uma pessoa, enfim, com um monte de coisa. E para isso, para que a gente possa falar sobre a energia de algum lugar, né? Pra gente falar de arquitetura noética, desse bem-estar, é fundamental a gente saber o que é o nosso natural. Então, essa arquitetura noética é uma arquitetura consciente. Em primeiro lugar, consciente de nós mesmos, né? Para daí sim a gente conseguir ter essa sensação do que os espaços podem proporcionar para a gente e, de fato, tirar o melhor que eles podem. Então, um outro princípio da arquitetura noética é, de fato, a gente trazer o máximo potencial que os espaços podem para a gente, de acordo com a nossa necessidade, vontade, interesse, ou o que de fato a gente quer para aquele ambiente. E quando a gente fala em máximo potencial, é basicamente assim, o máximo de bem-estar, o máximo de conforto, o máximo de funcionalidade, o máximo de produtividade, assim, o máximo do uso que a gente quer ter ali, mas dentro da sensação de sermos humanos, né? Então, assim, a gente não quer atingir, por exemplo, um máximo de produtividade e simplesmente focar nisso num escritório e esquecer o lado humano das pessoas. Porque aí, em algum momento, a gente vai atingir um pico e a gente vai começar a ter uma queda. A gente não é um robô que a gente pode simplesmente só se medir nesses índices. Então, a gente precisa trazer uma humanização também. Tudo isso a gente engloba quando a gente fala de máximo potencial. Então, a arquitetura noética é isso, como os espaços, né, influenciam as pessoas, nós, seres conscientes, e como nós, seres conscientes, influenciamos a forma de se pensar e de se produzir arquitetura. Um outro fundamento da arquitetura noética é, de fato, sentir. Quando a gente diz sentir, a gente quer dizer experienciar com o coração, que seria a nossa forma mais primária, acho que a forma mais intuitiva que todos nós seres humanos temos,
mas que às vezes a gente esquece, às vezes a gente deixa pra lá e coloca outras coisas tomarem esse lugar. Então, quando a gente fala do sentir e quando a gente fala do autoconhecimento, é que o autoconhecimento seria como se fosse um primeiro passo, né? E aí, esse segundo seria a gente, então, conseguir entender o que a gente está sentindo. E por que isso? Porque a gente valida as coisas através da experiência. Então, é sair dessa nossa camada mental que a gente costuma viver, né? A sociedade como um todo costuma operar muito nesse mental. Então, essa coisa de a gente validar leitura, estudo, enfim, teorias e não validar tanto a prática, ou não chegar tanto no momento da prática. E na arquitetura noética, pra gente, a prática é o mais importante. O que você experiencia, seja com conteúdos, bibliografias, enfim, até com uma conversa que um dia você teve com alguém, quando você experiencia isso de fato, esse aprendizado, digamos assim, ele integra em você. Ela é de fato o melhor tipo de aprendizado possível. Então, na arquitetura noética, a base é se colocar para experienciar. Por quê? Porque cada ser é muito único, cada experiência é muito única. Então, de novo, não existe uma receita de bolo, não existe um passo a passo a ser seguido para fazer arquitetura noética. O princípio é você se conhecer e você estar aberto a entender o que seu sentimento diz e como é que você se comporta em determinados locais. E basicamente, então, na arquitetura noética, a forma como a gente pratica, a gente traz os fluxos energéticos de um espaço, a gente fala sobre também astrologia, a gente consegue englobar toda a energética das cores, tudo o que um layout de um lugar está te transmitindo, todas as informações, tudo que o nosso consciente lê e tudo que o nosso inconsciente está recebendo também. Então, quando a gente fala de energia, na verdade é essa parte mais sutil que a gente pode não perceber de primeira que está recebendo essa informação, mas que na verdade está contribuindo e muito para essa nossa leitura e para essa nossa troca, na verdade, com os espaços. Até porque tudo é energia, né? E são formas de manifestação das energias nos ambientes. Então, os fluxos, sejam naturais ou não, são formas de manifestação da energia, as cores são formas de manifestação de energia também, os layouts, todas as questões que englobam a arquitetura noética é, de fato, a consciência dessas energias e trabalhar elas das melhores formas.